Então, como eu comentei inicialmente, eu vou partir agora para uma sessão individual. Como começamos com Plínio, agora normalmente começamos com a Thelma, tá? Por esse mesmo motivo. Então eu vou pedir Plínio e Thelma que vocês aguardem ali fora por 2 minutos e eu já chamo Thelma para se reunir comigo por aproximadamente 5 minutos, no máximo 10, e logo em seguida me reúno com Plínio. Ok? Ok. Bom, obrigado. Já voltamos a nos reunir. Okay. Obrigada. Thelma, obrigado por aguardar. Eu imagino que essa é uma situação bastante desagradável e vejo que você está bastante aborrecida em função desse conflito com um prestador de serviço que eu imagino que você tivesse uma expectativa muito elevada em função da recomendação do teu primo. Te agradeço pelo esforço que você está fazendo, acho que aos poucos estamos progredindo bastante. Tem algum outro ponto que você gostaria de comentar comigo? Além dessa história que eu já contei no primeiro tempo? Isso. Não, só isso mesmo, né? Eu acho que ele não está certo na forma como ele fez a cobrança. E realmente eu esperava que, por indicação do meu primo, eu tivesse não só um atendimento de melhor qualidade, na questão da relação entre o consumidor e o cliente, como também esperava que ele fizesse um preço em conta, né? Então, assim, eu acho que eu fiquei muito decepcionada com a forma como a coisa foi conduzida. Também achei petulância ele prender meu carro, né? Achei assim... A questão do tratamento recebida, que você recebeu do Plínio ou da oficina, teria algum ponto a acrescentar em relação a isso? Não, eu acho que já foi chateação demais. Ok. Então vamos conversar um pouco sobre essa questão da comunicação. Então, houve aparentemente uma falha de comunicação entre a oficina e a sua pessoa, né, Theo? Eles deixaram de comunicar um orçamento prévio e, como uma resposta, acabou havendo uma comunicação um pouco ríspida, né? E tanto entre a oficina e a sua pessoa, e mal ou bem eu falo um pouco ríspida porque da mesma forma que houve uma referência em relação à pessoa do Plínio de uma maneira diferente, ele segurar seu carro também é uma forma de comunicação, né? Sim. E aí eu pergunto, em relação a essa forma de comunicação, como é que você gostaria que ela fosse, ou que ela tivesse sido? Olha, eu acho que eles têm que levar em conta, primeiro que eu desconheço, né, essas coisas da mecânica. A gente fica entregue ao saber dele e à minha ignorância. Então, assim, eu preciso que a pessoa explique detalhadamente o que o carro tem, por que tem aquilo, né, por que está barulhando, se precisa trocar o carburador, o que é um carburador, se precisa trocar o óleo, o que é isso. Então, assim, eu acho que faltou eles me explicarem, né? Como eu disse para você, ele deu uma olhadinha rápida. Na nossa sessão conjunta você chegou a comentar que houve falhas de minha parte e da parte dele. Isso acaba ajudando muito, porque de fato a gente não trabalha com culpa aqui na mediação, e sim com, vamos chamar assim, de oportunidades de melhoria. Daqui para frente, como seria um bom relacionamento entre Plínio e consumidora? Não necessariamente você, Theo, mas as demais consumidoras ou demais consumidores. Então você comenta que uma boa comunicação teria um orçamento prévio com explicações, né? E de sua parte em relação à oficina, como é que seria essa forma de comunicação eficiente, vamos chamar assim? Eu acho que eles deveriam ter me localizado antes de fazer, de alterarem o orçamento, né? Porque como eu sou ignorante no assunto, como muita gente, eu imagino primeiro que esse preço é demais, R$325, quando ele deu aquela olhadinha. Certo. Né? Eu acho que isso aqui é demais.
E segundo, ele me traz uma conta de 525. Quer dizer, quase dobrou. Quer dizer, como o carro é novo, eu fico achando que era um ajuste, que era uma coisinha de apertar um parafuso. Então, assim, nas minhas costas, eu tive a sensação que foi uma trapaça. Então, ele ter comentado que acabou tratando o seu carro como se fosse o carro do seu primo, não completa, vamos dizer assim, um conjunto de informações que para você bastaria. Para você realmente precisaria, num caso futuro, que mesmo com esse relacionamento mais, vamos chamar assim, de estável entre a oficina e o seu primo, eles... Precisa que me explique. Entrassem em contato. Precisa. Ok. E, naturalmente, houve também uma comunicação de sua parte em relação à oficina, que naquela sessão conjunta você já indicou que poderia ter sido eu melhor. Acho que fui desaforada, né? Como é que você acredita que essa comunicação poderia ter sido melhor? Olha, eu pensando daqui para frente, eu acho que realmente tem uma parte aí que nós deveríamos nos desculparmos, né? Ele, quando prendeu um carro no valor de 18 mil reais para pagar uma conta de 525, e eu, quando peguei as chaves, né, achando que a propriedade era minha, nesse valor total, e fui embora sem... Realmente, eu acho que nós dois deveríamos pedir desculpa um ao outro. Acho que foi... E em relação à forma de comunicação, eu vi que ele ficou um pouco preocupado com a forma que a palavra foi dirigida a ele. Eu não me lembro a palavra que foi usada. Eu chamei trambiqueiro, né? Mas eu tenho a sensação de que tem um trambique mesmo. Então, você não acha, não? A ideia da mediação, daí porque eu comentei com você no início que eu não estou aqui como juiz, não é que eu aprecie e faça um juízo de valor dizendo que está certo ou está errado. E sim que eu estimule os dois a terem uma comunicação produtiva. E como se fosse um facilitador de uma negociação. Né? Então, um aspecto, por exemplo, até bem próprio para esse momento, é indicar que muitas vezes, quando nós estamos aborrecidos, nós acabamos fazendo um juízo negativo das outras pessoas, das pessoas com quem nós estamos interagindo. Né? É verdade. O ser humano em conflito, ele presume o pior da outra pessoa. Né? E que muitas vezes faz com que a gente até expresse essa presunção negativa. Então, por exemplo, em uma negociação eu chamar uma pessoa de trambiqueiro, ele acaba interpretando como mau caráter e interpreta negativamente e acaba, vamos dizer assim, obstaculizando ou atrapalhando a negociação. Né? Em relação a isso, eu vejo um interesse muito importante da sua parte, que é de entender adequadamente o orçamento e o que aconteceu. Tá? Aliás, eu estou esperando isso de você, né? Que você, como mediador, me explique juntamente com ele esses gastos, eu, como mediador, acabo não entendendo muito de mecânica. Eu vou, naturalmente, pedir que ele explique isso com um pouco mais de detalhes, e eu tenho para mim que essa explicação vai ocorrer de uma maneira satisfatória, porque, em regra, quem aceita ir para a mediação são pessoas que estão de boa fé e que de boa fé tiveram um conflito. Aliás, sem contar para ele, o serviço ficou muito bom. Ah, que bom, isso ajuda muito. Eu acho que ele não precisa saber aqui, que eu acho que realmente os 325 reais daquela olhadinha rápida foi uma mágica, né? Ele falou na borboleta aí, na cebola, mas o bicho está um caldo. Que bom. Tá uma delícia. O carro está ótimo. Tá ótimo. Que bom, isso é bom. E caro, mas bom. Em relação à comunicação com ele, e aqui o que eu estou fazendo é basicamente separando a comunicação que houve anterior e o conflito como um todo e separando em questões. Então, eu estou antes tratando a questão da comunicação para depois entrar na questão de valores. Sim. Na comunicação, nós dois erramos. Isso é importante registrar. Nós dois erramos. Ele faz um orçamento, não me encontra, modifica o orçamento, né? Tá certo que o carro ficou bom, mas assim, eu preciso entender, né? Okay. Ele, depois de explicar satisfatoriamente bem o que foi feito, tá? E como eu falei, em regra, na mediação se presume a boa-fé das pessoas, por isso que eu estou presumindo isso. Tá?
posso indicar que, então, numa futura sessão conjunta, você registrou que o uso das palavras foi um pouco aquém do que daqui para frente sim. Gostariam de... Acho que sim. Okay, tá bem. E assim eu fico achando que a indicação do meu primo, porque eu sei que meu primo tem uma relação boa com esse mecânico, né? Uhum. Eu acho que eles têm mais de 10 anos de amizade. Se a gente for dar uma olhada, eu penso que tem uma honestidade mesmo, né? Às vezes eu penso que ele deu o serviço para outra pessoa fazer. Tipo assim, que ele está encobrindo alguma coisa do outro, mas assim, que realmente ele não é desonesto. Né? Isso é muito importante. Eu não senti desonestidade. Nem acho que meu primo faria isso comigo. Tá bem. Então tem algumas garantias, né? Que o serviço ficou bom, né? Embora eu não quisesse admitir na presença dele. Isso não pode ficar confidencial, não? Essa parte de que eu acho realmente que o serviço está muito bom. Pode. Agora, eu posso não comentar isso. Agora, em regra, esse é o tipo de detalhe que ajuda na mediação. Então você acha que é bom a gente falar? Mas é você que fala ou sou eu? Como preferir. Eu posso comentar na próxima sessão conjunta com ele eu posso comentar na próxima sessão individual com ele e você comentar na próxima sessão conjunta. Não, eu prefiro que fale na conjunta. Que eu fale na conjunta. Tá, e prefere que eu não fale que você não fale na individual. Ok. Você acha que ajuda? Mas ajuda no preço também? Eu acho que é possível. Agora, a questão do preço é chegarmos a um valor que objetivamente acreditamos ser justo. Entendi. Então, minha função aqui é exatamente trabalhar com os dois para que estabeleçamos qual é esse critério objetivo para uma justiça na resolução. Compreendo. Tá? Thelma, como preferir? Eu vejo que, eventualmente, se eu comentasse isso numa sessão privada e você ratificasse isso na sessão conjunta, seria muito produtivo. Mas a ideia é realmente que você tenha a liberdade de manter os pontos confidenciais que entende que são mais interessantes para você. Você acha que me ajuda se você conversar com ele, quer dizer, se ajuda na negociação, se você falar na individual, que eu reconheço que o serviço ficou bom, e eu comentar mais uma vez na conjunta? Isso porque ele já manifestou, quando ele apresentou as suas razões, que ele tem muito orgulho de 20 anos de oficina, ele falou disso, de bons clientes, ele tem uma preocupação... Ele está estabelecido, né? E que ele tem uma preocupação de satisfazer os clientes. Então, na medida em que eu tenho uma pessoa em uma mesa de mediação que diz que tem a preocupação de satisfazer os clientes, eu até tenho uma mediação mais fácil, porque eu sei que ele tem um interesse claro de satisfazer os seus interesses. Sabe? Ok. Então nós comentamos 2 vezes. Você fala, né, e eu falo na... Tá bem. Então, eu vou encerrar essa sessão privada. Normalmente a sessão privada tem que ter de 5 a 10 minutos, porque, como você vai ver, esperar lá fora, às vezes a gente tem a sensação de que o tempo demora mais para passar. E volto a tocar a questão do valor, primeiramente com ele, exatamente para que ele explique esses valores e eventualmente possamos nos reunir novamente para discutir esses pontos por A mais B. Ok. Ok? Tá bom. Tudo bem. Algum ponto confidencial aqui? Não, nós combinamos que aquele ponto você vai poder falar. Tá ótimo. Muito obrigado pela participação, Theo. Eu acho que a gente está produzindo bastante aqui, temos bons progressos. Obrigada também.